Tem SUV que parece robusto, moderno e confiável, mas na prática, é uma bomba relógio pronta para explodir no seu bolso. Hoje você vai descobrir 5 SUVs que são verdadeiras armadilhas em 2025. E se ficar até o final, eu ainda vou te mostrar qual SUV realmente vale a pena comprar esse ano. Se você está em busca de um SUV com aquele visual robusto e uma pegada aventureira, com certeza já se deparou com o Jeep Renegade 1.8 Flex. Não é à toa que esse modelo chama a atenção nas ruas. Ele tem uma presença imponente, que faz qualquer um se virar para olhar. A Jeep é conhecida por sua tradição no mercado de carros, e o Renegade, com seu design arrojado, não seria diferente, ou seria? Antes de cair na tentação de entrar no primeiro concessionário e fechar o negócio, deixa eu te contar um segredo: nem tudo que brilha é ouro. E, no caso do Jeep Renegade 1.8 Flex, o brilho pode esconder alguns problemas sérios que você, no futuro, vai se arrepender de não ter conhecido antes de comprar. Vamos começar pelo consumo, que é um dos maiores vilões desse modelo. Você já imaginou ter um carro que te faz pensar 2 vezes antes de sair para a esquina, só para não ver o tanque secar em minutos? Pois é, esse é um dos maiores pesadelos de quem já passou por essa experiência. O Renegade, com seu motor 1.8 Flex, pode até parecer econômico à primeira vista, mas quando você vai ver, ele vai te custar muito mais do que espera. Ele tem fama de ser uma verdadeira beberrão e não dá nem para fazer aquela viagem tranquila sem pensar no quanto vai custar de combustível. Isso é especialmente problemático se você dirige com frequência ou faz viagens mais longas. Agora, se você está pensando, todo carro consome mais em viagens longas, a realidade é que o Renegade não te dá nenhuma margem de erro. Ele vai fazer seu bolso gritar cada vez que você precisar abastecer, e essa dor de cabeça vai se estender por muito mais tempo do que você gostaria. Mas o consumo não é o único problema. O câmbio do Renegade, especialmente nas versões antigas, também é uma bomba relógio pronta para explodir. Sabe aquele momento em que você acelera e o carro parece não responder? Ou quando ele patina e demora para engatar a marcha? Isso pode ser sinal de um problema crônico que vai te deixar na mão, justamente quando você mais precisa do seu carro. O câmbio é um dos componentes mais caros para manutenção, e esse modelo tem o famoso câmbio automático de 6 marchas que, ao longo do tempo, começa a apresentar falhas. Vai ser bem comum você ouvir de quem já teve esse carro que, de uma hora para outra, o câmbio simplesmente não responde direito. Ou pior, o câmbio pode até travar, e você vai ter que gastar uma fortuna para consertá-lo. Se você não sabia disso, é melhor saber agora. Esse tipo de defeito não sai barato e pode comprometer muito do seu orçamento. Agora, vamos falar sobre algo que todo mundo adora ignorar ao comprar um carro: a manutenção. O visual e as qualidades do carro podem até seduzir, mas no fim das contas, o que você vai realmente precisar é confiabilidade e economia. E é aí que o Jeep Renegade falha de maneira estrondosa. A manutenção do Renegade é cara e frequente. Quando você pensa que está livre de um conserto, o carro te surpreende com mais um detalhe para resolver. Por exemplo, quando o câmbio começa a apresentar falhas, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro. E quem já teve o Renegade sabe que o custo de peças, especialmente modelos mais antigos, é exorbitante. A Jeep, como marca, não facilita quando o assunto é peças de reposição e serviços de manutenção. Não é raro você ver donos de Renegade se queixando de gastos recorrentes, principalmente depois de alguns anos de uso. Esse é um daqueles carros que vão despedaçar seu orçamento se você não estiver preparado para arcar com todos os custos extras. E por último, mas não menos importante, temos a desvalorização do Jeep Renegade. Esse SUV, infelizmente, não tem a capacidade de manter seu valor ao longo do tempo. Enquanto alguns carros se mantêm com um valor de revenda razoável, o Renegade tende a cair de preço de forma significativa, e você vai perder dinheiro no momento de vender. Quem compra um SUV de preço mais elevado espera que ele mantenha seu valor por mais tempo, mas o Renegade simplesmente não oferece isso. Isso significa que, além de gastar com a manutenção, você também vai perder dinheiro quando decidir vender o carro. Então, você deve estar se perguntando: por que tantas pessoas ainda compram esse carro? Bem, a resposta é simples. O visual arrojado e o nome Jeep ainda chamam a atenção de quem não está ciente dos problemas por trás da fachada. Mas, se você está realmente buscando qualidade, econômica e durabilidade, o Jeep Renegade 1.8 Flex vai te deixar com muito mais dores de cabeça do que o prazer de dirigir. A verdade é que o Renegade não vale o investimento. Ele pode parecer atraente à primeira vista, mas, no fundo, vai se transformar numa dor de cabeça que você não vai querer carregar por muito tempo. Agora, se você quer evitar essas armadilhas e fazer uma escolha inteligente, então não desanime.
Porque no final deste vídeo, vou te mostrar o SUV que eu realmente recomendo para 2025, um modelo que não vai te dar problemas de consumo, câmbio ou manutenção. Fica comigo até o final, porque a sua próxima compra pode ser muito mais tranquila do que você imagina. Se você está à procura de um SUV compacto que combine praticidade, design moderno e desempenho, o Ford EcoSport PowerShift pode até ter atraído sua atenção. Afinal, quem não gosta da ideia de um carro que parece ser perfeito para a cidade, com boa altura do solo, design arrojado e algumas opções de tecnologia? Mas, se você está considerando a compra desse modelo, vou te contar uma coisa. Prepare-se para uma série de surpresas que, com certeza, vão fazer você pensar duas vezes. A primeira coisa que você precisa entender é que o EcoSport PowerShift tem um câmbio automatizado que pode transformar sua experiência de condução em um verdadeiro pesadelo. Esse câmbio, originalmente prometido pela Ford como uma grande inovação, acaba sendo um dos maiores pontos negativos desse modelo. O câmbio PowerShift foi projetado para proporcionar uma condução suave, rápida e sem aquele delay tradicional dos câmbios manuais, mas, ao longo do tempo, ele mostra seu verdadeiro lado. Você vai perceber que o câmbio não é tão eficiente quanto foi prometido. Quem já teve o azar de dirigir um Ford EcoSport PowerShift sabe exatamente o que eu estou falando. A transmissão automática sofre de um comportamento errático. Quando você acelera para ultrapassar ou acelerar numa subida, o câmbio demora para engatar as marchas, causando uma sensação de perda de potência e deixando o motorista sem confiança. Para não mencionar o fato de que a troca de marchas não é suave como deveria, mas é brusca e desconfortável. Você pode até sentir que o carro engasga de vez em quando, e isso afeta completamente a experiência de dirigir. Agora, me diga, quem gostaria de enfrentar problemas de câmbio com um carro que deveria ser prático e confiável? E o pior de tudo, o câmbio PowerShift não é barato para consertar. Quando ele começa a apresentar falhas, a conta chega, e não são poucos os casos em que o custo de reparo é muito elevado. Isso significa que, se você optar por esse modelo, pode acabar gastando muito mais do que imaginava com manutenção. E quem é que gosta de surpresas desse tipo com o seu veículo? Além do câmbio problemático, o Ford EcoSport PowerShift tem outros problemas que podem facilmente arruinar sua experiência de dono. Vamos falar de desvalorização. Você já deve saber que carros que apresentam defeitos de fábrica ou problemas recorrentes tendem a desvalorizar muito mais rápido do que os modelos sem problemas. O EcoSport PowerShift é exatamente esse tipo de carro. Quando você compra esse modelo, está fazendo um investimento que, com o tempo, perde valor rapidamente. A desvalorização do Ford EcoSport PowerShift é impressionante. Isso acontece porque, quando um carro começa a ter uma série de defeitos repetidos e falhas em componente-chave como o câmbio, o mercado de usados começa a perder interesse no modelo. Isso faz com que o preço de revenda do EcoSport PowerShift caia drasticamente, deixando o proprietário com um valor de revenda muito abaixo do esperado. Em um mercado onde a concorrência é imensa e os consumidores estão cada vez mais atentos a problemas de confiabilidade, o EcoSport PowerShift não consegue se destacar de forma positiva. E não pense que a desvalorização é o único problema. A manutenção do EcoSport PowerShift pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Se você acha que o custo de reparo do câmbio já é um problema, imagine o que acontece quando você precisa substituir outras peças essenciais para o funcionamento do veículo. Peças de reposição se tornam mais difíceis de encontrar, especialmente considerando que a Ford descontinuou algumas versões do EcoSport PowerShift. Isso significa que a oferta de peças no mercado começa a diminuir, o que faz com que os preços de reposição subam. Esse cenário também implica em um maior tempo de espera para conserto. Em muitos casos, você vai depender de especialistas que realmente entendem do modelo para realizar a manutenção correta. Isso pode ser um grande incômodo, porque se o seu carro ficar fora de serviço por semanas, você vai precisar de uma alternativa de transporte. Sem falar que o custo de reparo pode ser ainda mais alto se você não tiver a sorte de encontrar um mecânico especializado no EcoSport PowerShift. Mas não podemos deixar de falar sobre o consumo de combustível. O Ford EcoSport PowerShift não é exatamente um campeão de economia de combustível. Por mais que ele pareça uma opção razoável em comparação com SUVs maiores, sua eficiência no consumo de combustível é abaixo da média. Quando você coloca tudo na balança, percebe que, além de lidar com o câmbio problemático, você ainda vai ter um carro que não te entrega o desempenho esperado em termos de economia de combustível. E, claro, quando você soma todos esses problemas, começa a perceber que a compra do Ford EcoSport PowerShift não foi uma escolha inteligente. O câmbio PowerShift defeituoso, a alta desvalorização, a manutenção cara e o consumo elevado de combustível são problemas reais que vão te incomodar a cada quilômetro rodado.
E o pior, ao comprar esse carro, você está se comprometendo a enfrentar esses desafios por um longo período de tempo. Não é o que você quer de um carro, certo? Aqui vai o grande problema. Quando você compra um carro, espera que ele seja uma solução prática para o seu dia a dia, que tenha um bom desempenho e que não te dê dor de cabeça. Mas o Ford EcoSport PowerShift, infelizmente, não é esse tipo de carro. Ele começa a parecer mais um problema do que uma solução. Eu sei que, à primeira vista, o EcoSport PowerShift pode parecer atraente com seu design moderno, sua altura do solo e seu porte compacto, mas quando você começa a olhar de perto, a realidade é bem diferente. Você está lidando com um carro que vai exigir muito mais de você do que você imagina. E, ao final, o que parecia uma boa escolha, se transforma em um pesadelo de manutenção, com um valor de revenda que vai caindo a cada dia e um consumo de combustível que vai pesar no seu bolso. Então, se você está procurando por um carro para o dia a dia, que seja confiável, econômico e que não vá te causar dores de cabeça, o Ford EcoSport PowerShift não é a escolha certa. Ele é uma armadilha que você vai acabar pagando caro no futuro, tanto em manutenção quanto em desvalorização. No final das contas, não vale a pena comprar um Ford EcoSport PowerShift. O Mitsubishi ASX sempre foi um modelo que atraiu muitos olhares. Seu design robusto, a boa altura do solo e a promessa de ser um SUV compacto com desempenho adequado para a cidade e para algumas aventuras fora de estrada fazem com que o ASX se destaque em meio a outras opções do mercado. No entanto, quando você olha com mais atenção, percebe que, por trás da sua aparência imponente, há muitos problemas que podem transformar sua experiência de proprietário em um verdadeiro pesadelo. Vamos começar pelo consumo de combustível. Não é segredo para ninguém que, hoje em dia, os consumidores estão cada vez mais conscientes do quanto um carro consome, especialmente em um cenário de preços elevados de combustíveis. Quando você olha para o Mitsubishi ASX, espera que ele seja um carro relativamente econômico, certo? Afinal, ele não é um SUV de porte grande. Porém, o que muitas pessoas descobrem ao longo do tempo é que o ASX não é exatamente um exemplo de eficiência. Com um motor que até pode parecer interessante na teoria, o Mitsubishi ASX acaba não entregando o desempenho esperado em termos de economia de combustível. De acordo com diversas análises e opiniões de donos, o consumo de combustível do ASX é acima da média para um SUV compacto, especialmente quando comparado com concorrentes diretos. Esse consumo elevado pode se tornar um problema considerável, principalmente se você roda bastante na cidade e está buscando um carro que ofereça uma boa relação entre desempenho e eficiência. Agora, vamos falar da mecânica do ASX. Muitos donos reclamam que, ao longo do tempo, o desempenho mecânico do ASX vai se deteriorando, especialmente em relação à suspensão e transmissão. O que poderia ser uma experiência tranquila de dirigir acaba se tornando desconfortável, com barulhos estranhos vindo da suspensão e a troca de marchas tornando-se cada vez mais difícil e imprecisa. Ao contrário de outros SUVs de sua categoria, o Mitsubishi ASX não oferece uma condução suave, o que pode ser frustrante, principalmente em longas viagens ou em estradas irregulares. Um ponto que não podemos ignorar é a desvalorização do Mitsubishi ASX. Embora esse modelo tenha sido uma escolha popular entre os compradores de SUVs compactos por um bom tempo, a desvalorização do ASX é um dos maiores problemas para quem investe no carro. Em comparação com outros modelos da mesma faixa de preço, o ASX perde valor mais rápido, o que significa que, quando chega a hora de revender, você provavelmente vai se deparar com um preço muito mais baixo do que esperava. E isso pode ser especialmente frustrante quando você percebe que gastou uma quantia considerável para comprar o carro e agora está vendo ele perder o valor de mercado de maneira acelerada. Mas o que causa essa desvalorização tão alta? Parte disso tem a ver com o perfil de cliente do ASX. Apesar de ter um design atraente e ser um carro que, em teoria, oferece bom desempenho e conforto, o ASX tem problemas de confiabilidade mecânica que afetam a sua percepção no mercado de carros usados. Quando um carro começa a acumular reclamações de donos sobre falhas mecânicas recorrentes, o valor de revenda naturalmente começa a cair. Isso faz com que o ASX perca muito valor logo após a compra, o que é um pesadelo para quem está tentando vender o carro no futuro. E o que dizer da manutenção? Muitos donos de Mitsubishi ASX comentam que, ao longo do tempo, a manutenção do modelo pode se tornar bastante cara. Peças de reposição, que podem ser encontradas em qualquer loja de autopeças, são caras e, em alguns casos, difíceis de encontrar. Isso acontece porque a Mitsubishi não tem uma rede de assistência tão ampla quanto outras montadoras, e quando você precisa de um reparo em um modelo mais antigo, é comum encontrar dificuldades para encontrar peças e mão de obra especializada. Além disso, alguns problemas específicos do modelo são relacionados à parte elétrica. O
O sistema elétrico do ASX tem uma tendência a apresentar falhas em componentes como sensores e fiação, o que pode resultar em problemas sérios e dispendiosos de consertar. Quando você pensa que está lidando com um simples problema elétrico, acaba se deparando com uma série de falhas que podem comprometer a confiabilidade do carro de forma permanente. Esses problemas são mais comuns em modelos mais antigos, mas, mesmo nas versões mais novas, ainda é possível encontrar relatos de falhas recorrentes. Além disso, o acabamento interno do Mitsubishi ASX não é o que você espera de um carro que custa o que ele custa. Plásticos duros e materiais de baixa qualidade são predominantes no interior do ASX, o que torna a experiência de dirigir muito menos agradável do que deveria ser. A qualidade de construção deixa a desejar, e muitos donos relatam que, com o tempo, o acabamento começa a desgastar e apresentar sinais de uso muito rapidamente. Isso não ajuda em termos de valorização do modelo no mercado de usados, já que o interior desgastado reflete a falta de qualidade em sua fabricação. Se você está pensando em levar o Mitsubishi ASX para a estrada, é importante considerar esses pontos. A experiência de condução não é tão impressionante quanto parece à primeira vista. Ele não é tão confortável ou suave quanto outros modelos, e você pode acabar se sentindo cansado após uma viagem longa devido ao desconforto da suspensão e da má performance da transmissão. Para um SUV, especialmente em seu preço de mercado, o ASX deveria oferecer uma experiência de condução mais refinada. E quando falamos de tecnologia e recursos internos, o Mitsubishi ASX deixa a desejar em alguns aspectos. Enquanto alguns concorrentes oferecem telas maiores, sistemas de infotainment mais modernos e até assistências de direção mais avançadas, o ASX ainda parece estar um pouco atrás da concorrência. O sistema de infotainment do ASX é muitas vezes considerado básico e antiquado, o que pode ser decepcionante para aqueles que buscam um SUV com mais recursos tecnológicos. Por último, o preço de manutenção e os custos associados ao Mitsubishi ASX não são nada baratos. Além de pagar por reparos e manutenção, você também terá que lidar com o fato de que o ASX é um carro que exige atenção constante para que não se transforme em um abacaxi no futuro. A combinação de falhas mecânicas recorrentes, desvalorização acentuada e custo de manutenção elevado tornam o ASX uma opção arriscada para quem busca um SUV confiável, econômico e durável. Em resumo, o Mitsubishi ASX pode até parecer uma boa opção à primeira vista, mas, com o tempo, você vai descobrir que ele é um verdadeiro fardo em termos de manutenção, desempenho e valor de revenda. Se você está procurando por um SUV que ofereça qualidade, durabilidade e baixo custo de manutenção, o ASX não é a escolha certa. Na realidade, ele pode ser mais um problema do que uma solução. Fique atento a esses pontos e considere outras opções mais confiáveis no mercado. O Chery Tiggo 2 foi a aposta da montadora chinesa Chery para competir no mercado de SUVs compactos no Brasil. Lançado como uma opção mais acessível, o Tiggo 2 rapidamente se tornou popular entre aqueles que queriam um SUV com visual atraente e preço mais em conta. No entanto, a realidade para quem optou por esse modelo foi bem diferente do que muitos esperavam. Embora o Tiggo 2 tenha um design moderno e atrativo, com linhas dinâmicas que atraem os olhares nas ruas, ele deixa a desejar em diversos aspectos fundamentais para quem procura um veículo que se destaque pela qualidade, desempenho e durabilidade. Uma das primeiras falhas que o Tiggo 2 apresenta está na sua mecânica. O motor 1.5 flex até oferece um desempenho razoável, mas quando comparado a modelos concorrentes, o Tiggo 2 fica para trás em termos de potência e performance. Outro ponto de preocupação é o consumo de combustível. O Tiggo 2 não se destaca por ser um veículo econômico, o que acaba tornando o custo de manutenção mais alto do que o esperado. Quem espera um carro de SUV compacto com bom desempenho e baixo custo de operação pode ficar frustrado com a realidade do Tiggo 2. A média de consumo é mais alta do que muitos outros SUVs de entrada, tornando-se uma dor de cabeça para quem viaja longas distâncias ou precisa de um carro que ajude a economizar nos gastos com combustível. Qualidade de acabamento. Embora o design tenha um apelo visual, a qualidade dos materiais utilizados no interior do veículo é claramente inferior em comparação com seus concorrentes diretos. Os plásticos internos são frágeis e não passam a sensação de robustez e durabilidade que se espera de um veículo dessa categoria. Além disso, o acabamento das partes internas, como os detalhes do painel e dos bancos, deixa a desejar, tornando a experiência de dirigir um pouco menos agradável. O uso de plásticos de baixa qualidade é uma constante crítica do Tiggo 2, o que contribui para a sensação de fragilidade dentro do carro. Manutenção difícil e peças. Outro ponto que não pode ser ignorado ao considerar o Tiggo 2 é a manutenção. A Chery ainda enfrenta dificuldades no Brasil em relação à rede de concessionárias e centros de assistência técnica. Isso pode ser um problema para quem precisa de reparos rápidos ou até mesmo substituição de peças.
A falta de peças de reposição e a dificuldade em encontrar profissionais especializados acabam tornando a manutenção do Tigo 2 mais cara e demorada. Para quem vive em grandes centros urbanos, isso pode ser um pouco mais fácil de administrar, mas para quem mora em cidades menores ou mais distantes, pode ser um verdadeiro pesadelo. Desvalorização acelerada. Além disso, o Tigo 2 sofre de uma desvalorização acelerada, algo comum em marcas menos consolidadas no Brasil. Isso significa que, se você compra um Tigo 2 novo ou seminovo, há uma grande chance de perder rapidamente valor quando for tentar revendê-lo. Isso é algo que muitos motoristas que compraram o Tigo 2 descobriram tarde demais, especialmente quando tentam trocá-lo por outro carro depois de alguns anos. Em um mercado de carros seminovos, o modelo tem dificuldade de manter seu valor, o que pode ser frustrante para quem pretende manter o carro por mais tempo. Preço atual no mercado de usados. No mercado de seminovos, o preço do Chery Tigo 2 varia conforme o ano e o estado de conservação do veículo. Em média, o preço de um Tigo 2 2020 está na faixa de R$ 58.000 a R$ 65.000. Esse valor pode variar dependendo da versão e do estado do carro, mas é importante ficar atento, pois o custo de manutenção e as dificuldades para encontrar peças podem afetar a experiência de quem decide investir nesse modelo. Conclusão: o Chery Tigo 2 é um SUV que, apesar de seu visual atraente e preço acessível, não se destaca quando o assunto é desempenho, qualidade de construção e durabilidade. Se você está buscando um carro confiável, com bom custo-benefício a longo prazo, provavelmente será mais vantajoso considerar outras opções no mercado, como o Honda Hora-V ou o Hyundai Creta, que oferecem mais robustez, qualidade e menor custo de manutenção. Se você ainda tem interesse no Tigo 2, é fundamental estar preparado para enfrentar uma série de desafios relacionados à manutenção e à falta de peças de reposição. No fim, pode ser uma boa opção apenas para quem não se importa com esses detalhes e precisa de um SUV acessível para o dia a dia, mas que não terá a mesma durabilidade e facilidade de manutenção que outros modelos mais consolidados. O Peugeot 2008, nas versões THP, é um dos modelos que chama a atenção no mercado de SUVs compactos devido ao seu design arrojado e sofisticado. Com linhas modernas e detalhes que agradam aos olhos, o 2008 oferece uma aparência mais premium quando comparado a alguns concorrentes da mesma faixa de preço. No entanto, essa aparência elegante esconde diversos problemas que se tornam evidentes para os motoristas que optam por esse modelo. Se você está pensando em adquirir um Peugeot 2008, especialmente nas versões com motor THP, é importante considerar cuidadosamente alguns pontos críticos que podem afetar sua experiência de posse a longo prazo. Manutenção cara e peças difíceis de encontrar. A primeira grande questão que muitos motoristas enfrentam com o Peugeot 2008 é o alto custo de manutenção. Embora o modelo seja bem construído e possua uma boa lista de recursos tecnológicos, ele não é conhecido por sua acessibilidade em termos de reparos e manutenção. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que a Peugeot tem um histórico de oferecer peças de reposição caras e de difícil acesso. Isso é especialmente verdadeiro para quem opta pela versão THP, que conta com motor turboalimentado de alta performance, mas que exige uma atenção muito mais especializada quando se trata de manutenção. Ao contrário de modelos populares, como o Honda Hora-V ou o Hyundai Creta, que possuem uma rede de peças mais acessível e uma rede de assistência técnica mais ampla, o Peugeot 2008 sofre com a escassez de peças de reposição e serviços especializados em algumas regiões. Para quem não está disposto a gastar grandes quantias com oficinas autorizadas, a alternativa de buscar oficinas independentes que tenham experiência com o modelo pode ser uma solução, mas isso pode comprometer a qualidade dos reparos. Portanto, se você procura um SUV que seja fácil de manter, o Peugeot 2008 pode não ser a melhor escolha. Consumo de combustível e custo de operação. Outra preocupação que surge com o Peugeot 2008, especialmente nas versões com motor THP, é o consumo de combustível. Embora o motor turbo ofereça uma boa performance, o preço da gasolina e o custo de operação são questões que muitos motoristas não antecipam ao adquirir o modelo. Em média, o Peugeot 2008 THP apresenta um consumo de combustível elevado, o que acaba se tornando um fator decisivo para quem tem o costume de dirigir longas distâncias ou usar o carro para viagens regulares. Em comparação com concorrentes diretos, como o Jeep Renegade ou o Ford EcoSport, o Peugeot 2008 apresenta uma eficiência inferior, o que pode gerar frustração e custos adicionais com abastecimento ao longo do tempo. Desvalorização acelerada. Além dos custos com manutenção e combustível, o Peugeot 2008 também sofre de uma desvalorização acelerada. Isso é algo que muitos proprietários de veículos Peugeot enfrentam em diversos modelos da marca. Ao comprar um carro novo ou seminovo, o valor de revenda do 2008 cai rapidamente, o que é um ponto crítico para quem planeja vender o carro após alguns anos de uso.
Isso ocorre, em parte, devido à baixa procura por veículos da marca no mercado de usados e à falta de confiança de muitos consumidores em relação à durabilidade e ao custo de manutenção. Quando você investe em um Peugeot 2008, pode esperar uma perda significativa no valor de revenda após apenas alguns anos. Em um mercado tão competitivo, com tantas opções de SUVs compactos de marcas consolidadas, a desvalorização do Peugeot 2008 é um fator que pesa muito para quem está buscando um carro com bom custo-benefício a longo prazo. Qualidade de acabamento e conforto. Embora o Peugeot 2008 seja bastante confortável e ofereça uma boa experiência de direção, ele também possui algumas falhas no acabamento interno que podem frustrar os proprietários. Para um SUV dessa faixa de preço, a qualidade dos materiais do interior poderia ser mais sofisticada. Em particular, o painel e alguns detalhes internos são feitos de materiais que não transmitem a mesma sensação de robustez e luxo que outros modelos de SUVs compactos, como o Renault Duster ou o Nissan Kicks. Isso pode ser um ponto de decepção para quem espera mais requinte no interior do veículo, especialmente considerando o preço do Peugeot 2008. Preço no mercado de seminovos. No mercado de seminovos, o Peugeot 2008, versão THP, tem um preço que varia consideravelmente, dependendo do ano e do estado do veículo. Modelos mais recentes, de 2019 a 2020, podem ser encontrados na faixa de R$ 70 mil a R$ 85 mil, mas o valor de revenda acaba sendo afetado pela desvalorização. Isso significa que, ao tentar revender o veículo, você pode enfrentar dificuldades para obter um bom preço de revenda. Os preços de seminovos Peugeot 2008 estão entre os mais baixos para modelos similares de outras marcas. Conclusão: o Peugeot 2008, versões THP, é um modelo que, embora ofereça um design atraente e boa performance, traz consigo diversos desafios que não devem ser ignorados. O alto custo de manutenção, a dificuldade em encontrar peças de reposição e a desvalorização acelerada são fatores que tornam esse modelo um risco para quem busca um SUV confiável e com bom custo-benefício a longo prazo. Se você está disposto a arcar com os custos de manutenção e não se importa com a desvalorização do veículo, o Peugeot 2008 pode ser uma escolha interessante, mas é fundamental ter em mente os desafios que virão com a posse desse carro. Se o seu objetivo é ter um SUV que ofereça baixa desvalorização, fácil manutenção e economia de combustível, há opções mais vantajosas no mercado que merecem sua atenção. E se você chegou até aqui, como prometido, vou te entregar a melhor recomendação de SUV para 2025. Se você está em busca de economia, durabilidade e um carro que não vai te dar dor de cabeça no dia a dia, o meu SUV favorito é o Honda HR-V 1.5 aspirado. Agora, eu sei, você deve estar pensando, mas é básico, não é? E eu vou te responder com toda a sinceridade, sim, ele é básico. Mas, ao mesmo tempo, é confiável, econômico e, o mais importante, aceita bem o uso diário. O HR-V 1.5 aspirado é aquele carro que vai te surpreender no dia a dia, sem prometer o impossível, mas cumprindo tudo o que você precisa de um SUV compacto: conforto, economia de combustível e baixa manutenção. O modelo tem uma mecânica simples, mas extremamente confiável, e o melhor, com peças de reposição que são fáceis de encontrar e com uma rede de assistência técnica que é praticamente onipresente no Brasil. Sem falar na desvalorização. Ao contrário de outros modelos que perdem o valor rapidamente, o Honda HR-V tem uma valorização consideravelmente melhor no mercado de usados, o que significa que, ao longo do tempo, ele vai manter um valor de revenda superior, te proporcionando mais retorno na hora de vender. Então, se você não quer dor de cabeça com manutenção e deseja um SUV que ofereça um bom custo-benefício sem complicações, o Honda HR-V 1.5 aspirado é sem dúvida a melhor escolha para quem quer economia e durabilidade. Agora, me conta, você gostou da recomendação? Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também está buscando um SUV confiável e que não vai te deixar na mão. Aqui, a gente fala real sobre carros, sem enrolação.